Boa noite. Agora a gente tem sorte, nossa galera A galera é boa. brava. Mas o CPF, a pessoa física, o Márcio, quem é? É verdade, assim, eu acho que eu tenho alguns sonhos que eu começo a realizar e principalmente eu tenho muita vontade. Quando eu coloco na minha cabeça, pô, eu vou executar tal coisa. Ultimamente eu fiz uma viagem internacional fora do Brasil, também foi uma vontade muito grande que eu tinha, né, desde criança, de estar fora do Brasil, de conhecer os Estados Unidos. Eu realizei esse sonho, para mim foi importante. Foi um período pequeno, né, 3 meses, mas foi suficiente para ter essa experiência. Me mostrou muita coisa interessante, uma visão diferente da europeia, né? Eu vejo hoje a Europa um pouco mais atrasada, retrógrada nesse momento, né, de mercado, né? E eu vejo os Estados Unidos como uma grande oportunidade, que eu achei muito interessante a cultura do país, né? Eu joguei vôlei lá com eles, participei de algumas atividades lúdicas, né? E eu senti assim os jovens muito dinâmicos, muito interessados. Você vê dedicação total, mesmo sendo um amador. Então isso me passou muita coisa que hoje eu utilizo muito, que é essa vontade, entendeu? Quando a pessoa quer de verdade, ela se esforça mais, ela procura um caminho que faça atingir os objetivos. Então hoje eu tenho sonhos a realizar ainda. Tenho alguns projetos pessoais que eu vou estar falando hoje também ao longo da nossa conversa, que eu acredito que, se realizando, vai abrir mais portas ainda para as pessoas, que é o meu principal objetivo. Como que o vôlei surgiu na sua vida e já emendando, como você fez a virada e entendeu que aquilo ali seria a sua profissão, o seu modo de vida? Primeiro, né, na minha família, o meu pai sempre jogou futebol, né, na época do ETPC, né, foi professor da escola técnica, trabalhou na CSN, né, muitos anos, e ele tinha um grupo de amigos, e nesse grupo de amigos se reuniam no Recreio do Trabalhador, né, que hoje infelizmente está fechado, né, e então eu desde criança acompanho meu pai jogava futebol de salão, né, e eu desde 12, 13 eu já acompanhava meu pai com os amigos dele, todos os domingos de manhã ele fazia a peladinha dele, né, do futebol de salão. Então eu já convivi com esse ambiente esportivo. Então hoje eu falo muito isso, eu tenho alunos de 10, de 12 anos e tal, e eu falo com os pais, mantenha ele nesse ambiente esportivo, porque nesse ambiente esportivo ele vai ver exemplos, né, como eu tive exemplos do meu pai, né, que jogou futebol, jogava muito bem, ele era um defesa, né, com a perna esquerda, né, eu também sou perna esquerda no futebol. Um defensor canhoto. Muito bom, meu pai jogava muito bem, jogava muito legal, jogou futebol de campo, jogou futebol de salão. Então, assim, isso me mostrou, né, esse sentido de participar, né, de grupos. E uma outra coisa importante, eu iniciei com 15 anos, a verdade foi com 13, lá no Colégio Nacional do Rosário, né? Depois, com 15 anos, eu já treinava todos os dias ali no Recreio do Trabalhador. Eu peguei essa geração de Volta Redonda, muitos estão aí hoje, né, à frente de alguns clubes e tal, foram acompanhados, né, por mim, né? Eu acompanhei esse pessoal. Então, assim, eu tive a oportunidade e eu aproveitei, porque eu treinava, eu não faltava treino, eu tinha responsabilidade, a minha família me orientava nesse sentido, me dava todas as condições de participar. E quando eu tinha 15 anos, nós fizemos um amistoso contra o Botafogo, lá no Recreio do Trabalhador. Inclusive, até um amigo meu falou que eu joguei, né? Eu entrei um pouquinho no final do terceiro set, no quarto set, eu não me lembro muito bem. Ele falou, Márcio, você jogou esse jogo lá, foi contra o Bernardinho, né? O Bernardinho. Caraca. E aquela pessoal. E nesse time tinha o treinador, que era o Jorge Bittencourt, já falecido, né, foi treinador de seleção brasileira, e ele convidou, né, me convidou, viu que eu tinha 15 anos, né, falou com o nosso treinador e convidou, a gente tem campeonatos da idade dele. Aí com 15 anos eu já comecei a frequentar no Rio, eu fiz todas as camadas jovens do Botafogo, né, na época. Então, assim, depois eu morei 2 anos e meio no Rio, né, sozinho, que eu estudava e treinava. Então, foi se alinhando as coisas, né? Além de uma dedicação absurda da minha parte, que eu vivia praticamente, né, para o vôlei, e eu fui encaminhado também. Eu não nego que eu fui encaminhado, né, porque você tem que buscar o local que você tem acesso. Mas quem não tem talento, não tem foco, não consegue encaminhamento. Isso é verdade. Sincero, isso é verdade.